Vamos ler aqui na Palavra de Deus, em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Diz assim a Palavra de Deus: Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas, não é burras, astutas ciladas do diabo, ou seja, sábias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lobos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos, ou seja, flechas inflamadas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia mostra aqui que existem conflitos. A vida do ser humano é cheia de conflitos. Mas o maior conflito que nós podemos enfrentar, os maiores choques que nós podemos ter, acontecem dentro da gente, dentro de nós mesmos, né? O mundo é cheio de conflitos, cheio de desencontros, né? E muito nos faz sofrer esses desencontros, esses conflitos. Porém, o conflito maior que nós encontramos é aqueles que acontecem dentro da gente. A dúvida, o medo, a ansiedade, a falta de fé, muitas vezes nos prejudica, é como se fosse um inimigo interno, um inimigo oculto. Mas a Bíblia nos diz que nós podemos tomar as armas de Deus. Você precisa tomar as armas de Deus para vencer a tua batalha. Porque muitas vezes a nossa própria força não é suficiente para conseguirmos vencer os conflitos externos e principalmente internos. Aí a Bíblia mostra aqui, né, capacete da salvação, calçado com a preparação do Evangelho. A Bíblia mostra a couraça da justiça, a espada da verdade. O crente vence com a verdade. O crente vence com a couraça da justiça. O crente vence com o capacete da salvação e o sapato, ou seja, as botas de soldados, né, da preparação do Evangelho. Então você tem que se preparar a si mesmo. Você já parou para pensar que a maioria dos problemas que você tem não vem dos outros, vem de você mesmo? E às vezes, quando vem dos outros, somos nós que abrimos espaços para que esses conflitos se instalem em nossa vida. A Bíblia diz que tem a espada do Espírito, né? A espada da verdade. Então você tem que vencer usando a verdade. Ninguém vence usando a mentira. O servo de Deus, o cristão, ele deve vencer utilizando a verdade, o Espírito de verdade. É a verdade que nos garante a vitória. É a verdade que nós vamos destruir a mentira, né? E não esquecendo da couraça, ou seja, aquela couraça que era como se fosse um paletó de bronze, né? É a couraça da justiça. Temos que procurar, para vencer os nossos conflitos, a couraça da justiça, né? Temos que procurar ser justo. Ninguém é bom e puro e justo nessa vida totalmente, mas a justiça deve ser desejada, almejada pelo servo do Senhor, se ele quiser vencer. Tem que ser justo até com você mesmo. Capacete da salvação, você tem que ter
proteção nas suas ideias, porque hoje existem muitas doutrinas, existem muitas ideias, muitos tipos de evangelho que enlouquecem a cabeça da pessoa, muitas ideologias, e nós temos que saber em quem estamos cridos, temos que saber em quem acreditamos para vencermos, protegermos, e temos também o escudo da fé. Sem o escudo da fé, nem você nem eu vencemos. Temos que ter fé em Deus. A fé é tudo, porque Deus exige fé para te abençoar, porque nada é impossível para Deus, nada é difícil para Deus. É a fé que nos faz ligarmos na tomada de Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, nosso Deus. A Bíblia diz: julgue-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Nós vivemos num mundo que precisa de espelhos, mais do que vitrines. Às vezes queremos tanto mudar as situações, mudar o mundo, mudar o planeta, e nos esquecemos de mudar nós mesmos. A mudança tem que começar por nós, por dentro do copo, para depois ir para fora do copo. Os conflitos que nós temos dentro de nós, precisamos utilizar essas armas de Deus. Precisamos usar o escudo da fé para vencermos a nós mesmos. Utilizarmos a espada do Espírito. A Bíblia diz que a carne se coloca contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não saibais o que fazer. É justamente isso, essa guerra interna, ela gera dúvida. Você não sabe se vai, não sabe se volta, não sabe se fica, não sabe se é, não sabe se não é. E esta guerra está escrita aqui em Efésios. A guerra entre a carne e o espírito, a guerra, os conflitos externos e internos, elas precisam ser vencidas. Porque não adianta você esconder o conflito, não, botar debaixo do tapete, porque ele não vai embora assim tão fácil. Você precisa vencer. Agora, antes de você vencer o mundo, você precisa vencer a você mesmo. O homem, antes de vencer o diabo, o mundo, ele tem um grande desafio pela frente. E qual é esse grande desafio? Esse grande desafio é ele vencer a ele mesmo. Amém. Glória a Deus. E eu quero que essa palavra fique no teu coração.